Olá, eu sou Kelly Piragini Sonda, do Clube de Leitura O Livro Mora em Mim, e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre os capítulos finais dessa leitura que acabamos de concluir, Mulher do Reino, do Tony Evans e da Crystal Evans Hurst. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os capítulos 10, 11 e 12, aprendizados muito especiais nesses últimos 3 capítulos, que eu acho que impulsionam a gente para entender o nosso papel aqui nessa terra, nosso papel como mulher do reino, tá? Bom, no capítulo 10, o título é A Mulher do Reino e Sua Vida Familiar. Vamos entender como precisamos nos posicionar na nossa família. E o Tony Evans, ele é muito didático, ele traz algo assim, uma explicação muito coerente, muito bíblica e muito equilibrada sobre o papel da mulher. Primeiro de tudo, ele vai colocar ali que o casamento, ele é um chamado de Deus para impactar o mundo em favor do reino de Deus e glorificar ao Senhor em tudo. Então, o casamento não é apenas algo bom, um presente de Deus para nos trazer um companheiro, né? Alguém para dividir a vida, para compartilhar, para passar pelas dificuldades junto, mas é para glorificar a Deus. Então, nós temos que ter isso em mente quando pensarmos sobre o nosso casamento. E aí ele vai comparar, fazer uma comparação, né, do terrorismo e do que Satanás tenta colocar nos nossos lares, nas nossas vidas. Porque o terrorismo, ele tenta estabelecer o caos, o medo. Ninguém sabe o que fazer, as opiniões se dividem, cada um corre para um lado, as pessoas se escondem e causa mesmo aquele caos ao redor. E Satanás, ele tenta instaurar isso também nas nossas vidas, essa agitação, você não conseguir parar, pensar, administrar a sua casa, administrar a sua vida, você não encontra paz e harmonia. Como que ele faz isso? Mexendo na ordem, né? Ele sabe que ele pode dominar tudo aquilo que ele é capaz de dividir. Então ele destrói essa nossa capacidade de agir com clareza, porque ele divide as nossas causas. Ele divide os nossos lares e ele nos mantém na inércia. E como que Satanás faz isso? Quebrando a ordem estabelecida por Deus. No Jardim do Éden, Tony Evans vai explicar pra gente que a primeira coisa que Satanás faz, ele busca Eva primeiro, porque ele sabia que se ele convencesse Eva, seria mais fácil convencer Adão, e ele teria mexido com a ordem que Deus havia estabelecido. Página 199, ele vai falar o seguinte: ele, Satanás, sabia que se conseguisse convencê-la, ou seja, convencer Eva, seria mais fácil convencer Adão. E Satanás estava certo. Ao reverter os papéis estabelecidos por Deus, Satanás introduziu o caos no jardim, onde antes havia paz. Então, quando a ordem ela é quebrada, não há mais paz, há caos. E aí ele vai falar sobre o mistério da iniquidade, que a gente vai ver esse termo lá em 2 Tessalonicenses 2:7, que fala o seguinte: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo isso. O que isso quer dizer? Existe um plano de Satanás para instaurar o mistério da iniquidade, ou seja, o plano para o pecado neste mundo. Existe o plano de Deus, que é o plano da salvação. E aí, no meio disso tudo, existe o repressor hoje, que muitos comentaristas vão falar que é o Espírito Santo, tá? Nós não sabemos claramente, mas muitos atribuem esse ministério ao Espírito Santo, que reprime a ação de Satanás no mundo, ou seja, hoje ele não pode fazer tudo o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Existe uma força repressora da parte de Deus. Porém, chegará um momento em que essa força repressora se afastará. E aí, o plano de Satanás terá liberdade para tomar ação, para ocorrer no nosso mundo.
Se nós já vemos tanta maldade e tantas coisas tristes, eu só penso como será isso quando essa força repressora, muito provavelmente o Espírito Santo, não estiver mais atuando no nosso mundo. Como nós podemos contra-atacar essa desordem que Satanás tenta instaurar na nossa vida? Nos harmonizando com a ordem determinada por Deus, para que nós tenhamos a proteção de Deus e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, se nós estamos dentro da ordem estabelecida por Deus, nós estamos dentro da proteção do Senhor e a bênção de Deus pode chegar até a nossa vida. Na página 200, o autor vai dizer: a maneira mais garantida de receber as bênçãos e o poder de Deus em sua vida é respeitando seus mandamentos, confiando nele de todo o coração, pois ele se preocupa com você. Talvez você já tenha tentado muito tempo do seu jeito. E talvez agora seja o momento de tentar do jeito de Deus. Porque Ele promete que fará. Muitas vezes nós estamos tentando fazer da nossa maneira, da maneira que enxergamos, que sabemos e corremos por todos os lados, quando na verdade nos resta falar assim: Deus, eu vou seguir o que o Senhor pede. E eu vou ver a tua bênção chegar de uma maneira sobrenatural sobre a minha casa e sobre a minha vida. Mas qual é esse jeito de Deus? Qual é essa ordem que ele estabelece? O livro vai nos explicar que Jesus é igual a Deus em sua essência, porém não em sua função. Quando Jesus vem à Terra, ele vem para obedecer à vontade, para seguir a vontade do Pai. Ele não faz aquilo que ele próprio quer, ele segue os propósitos de Deus para a sua vida aqui na Terra. O homem e a mulher, eles são iguais em sua essência. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, eles não são iguais em suas funções. Há uma responsabilidade sobre as decisões que é colocada sobre a vida do homem e não da mulher. E nós precisamos respeitar essa responsabilidade e essa cobrança que Deus coloca sobre a vida do homem. Quando Adão e Eva erram no jardim, Deus chega e chama a Adão e pergunta a ele o que ele havia feito. Há uma responsabilidade que nós precisamos respeitar. Na página 205 vai dizer o seguinte: Deus sempre trabalha dentro de determinada estrutura. Em outras palavras, você não pode se envolver com Deus se criar uma estrutura própria. Olha que lindo isso, né? Muitas vezes nós tentamos dizer: não, eu amo a Deus, eu sigo a Deus, mas do meu jeito. Não existe isso. Se nós queremos seguir a Deus, é do jeito dele e não do nosso. Toda vez que nós invertemos os papéis, nós damos liberdade para o inimigo agir em nossa casa, em nossa vida. E nós precisamos fechar essas brechas, voltar à ordem estabelecida por Deus, para que as coisas funcionem como Ele preparou, como Ele gostaria, como Ele tem separado para nós. Na página 206, o autor vai explicar o termo submissão, um termo muito mal utilizado hoje em dia. Muitas pessoas pensam: ser submissa é ser capacho de alguém. Ser submissa não significa não conversar, não discutir, não planejar junto, mas é em momentos em que as ideias talvez não se afinem, que nós então dizemos: ok, vou entregar isto, a responsabilidade é sua, sabendo também que Deus cobrará do seu marido esta responsabilidade. E entregando para Deus, você fala: Deus, honra a minha vida. Faz a tua bênção chegar. E Ele vai honrar a sua vida. Olha o que ele fala lá na página 206. Submissão significa que o homem ocupa uma posição de autoridade, mas nunca de autoridade absoluta. Por exemplo, Deus não pede que você se submeta à agressão física ou verbal. Quando um homem deseja machucar uma mulher com sua força física ou com palavras, ela não deve se submeter a isto. O que isso quer dizer? Sempre que algo foge
dos planos e dos propósitos de Deus, você não deve se submeter. Você não se submete a uma agressão, isso é muito importante você entender. Você não se submete a algo que vai se desviar dos princípios de Deus. Você diz, não, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. Porque existe um compromisso maior seu com Deus em primeiro lugar. E em segundo com o seu marido. A dificuldade da submissão, ela vem muitas vezes por talvez você ter mais instrução, você ter mais sabedoria, você ter mais recursos, recebe um salário maior. Porém, o exemplo que o Tony Evans traz é fantástico. De um caminhão vindo numa avenida e tentando entrar numa avenida principal, numa via principal, ele tem que parar. Mesmo que esteja ali passando um carro pequeno que seja. Ele precisa parar, deixar o carro passar e então ele entra na avenida. O que isso quer dizer? Talvez você tenha mais instrução, você tenha mais recursos, mais sabedoria ou discernimento, mas foi dada por Deus uma autoridade ao homem. Então você para, você respeita e você permite que Deus trate a vida do seu marido, que Deus trate a sua vida e que Deus honre a sua família, os seus filhos, o seu casamento. E aí, a gente vai entrar nessa questão da educação de filhos também. Como educar os filhos? Por que temos filhos? Deus não quer que você tenha um filho para que seja uma pequena cópia sua. E aí, se não é, você se frustra, você não entende. Não, Deus quer que você tenha filhos, né? Para que se reproduza a imagem de Deus nessa terra. Tudo que fazemos, tudo que temos é para a honra e glória de Deus. Hoje nós vivemos muito divididas entre trabalho e família. E muitas vezes isso pesa na nossa vida. Nós parecemos que não fazemos nada bem feito. Veja até que ponto você consegue levar e até que ponto a sua família não está sendo prejudicada. Eu acredito que o trabalho é uma bênção. Eu gosto de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. Mas se em algum momento você percebe, ou eu percebo, que o trabalho está sendo um atrapalho na vida da sua família, que está trazendo consequências ruins para o seu casamento ou para os seus filhos, peça a Deus que te abra novas portas. Deus é um Deus de toda a criatividade. Peça a Ele que te mostre um novo caminho, onde você possa estar mais em casa, onde você possa cuidar da sua família, onde você possa estar presente mais tempo. Se é isso que está no seu coração e se isso está pesando no seu coração. Não quer dizer que toda mulher não pode trabalhar fora. Não é isso, gente. Mas é saber até que ponto o seu trabalho exige de você mais do que você pode dar. Ou talvez exige de você que você deixe muito de lado a sua família e se dedique muito ao trabalho. É isso que nós precisamos dosar para podermos tomar decisões sábias e coerentes. Bom, a conclusão desse capítulo é: honre o princípio de ordem estabelecido por Deus e veja Deus honrar a sua vida. Página 212 diz o seguinte: Deus é mestre em dar vida àquilo que aparenta infrutífero. Se você tem uma esperança estéril, um casamento estéril ou um sonho estéril, honre a Deus como mulher do reino e veja-o trabalhar em seu favor. Que coisa linda! Honre a Deus como mulher do reino e deixe Ele fazer o trabalho em seu favor. Deixe Ele trazer bênçãos que você nunca imaginou. Deixe Ele honrar a sua vida. Bom, vamos então para o capítulo 11. O capítulo 11 vai falar da mulher do reino e a sua igreja. Como você vê a igreja? Como uma casa de repouso ou um hospital? A casa de repouso, o autor vai colocar ali como um lugar onde a gente vai para se sentir bem. A gente vai porque a música é bonita, porque transmite paz, porque as palavras são belas, é um momento de descanso, talvez para sua alma.
Mas no hospital a gente vai porque a gente sabe que está doente e nós precisamos tomar remédios para alcançar a cura. Nós vamos porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que mais um dia que vamos ao culto ou que vamos servir, estamos ali para Deus lapidar o nosso coração e nos transformar. Ele vai dizer, né, que a finalidade da igreja é muito mais que um clube. Muitas vezes as pessoas tratam a igreja como um clube social, um local de entretenimento, um local que faz bem apenas. Mas a finalidade da igreja é sermos um grupo de pessoas chamadas para introduzir o governo de Cristo sobre a humanidade. A grande questão é como que nós conseguimos introduzir o governo de Cristo nessa terra, instaurar o reino de Deus aqui na terra. Como nós fazemos isso? Manifestando os valores do céu no contexto em que nós vivemos. Como nós manifestamos os valores do céu? Nós entendemos que a igreja são as pessoas e nós precisamos refletir a Cristo, para que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam a Cristo. É isso que elas precisam enxergar. E já pensou se, não sei quantos membros tem a sua igreja, mas talvez tenha 1.000, 2.000, 10.000, 300? Mas já imaginou se as pessoas olharem para 300 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas e falarem: o que há de diferente nessas pessoas? Há algo que eu não conheço, há algo que brilha. Já pensou a diferença que estaríamos fazendo nesse mundo? E como nós vamos refletir a Cristo? Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos andar com pessoas que conheçam um pouco mais sobre aquilo que nós estamos passando, sobre a fase que nós vivemos, para que nós possamos aprender e continuar. Quando nós estávamos lendo a Oração Fervente da Priscila Shirer, ela, numa entrevista dela que eu vi, ela comentava que ela sempre andava com pessoas que estavam mais ou menos uns 10 anos à frente dela, que já tinham os filhos um pouco mais velhos, que já tinham passado por fases do casamento. Então ela sentava e falava: como você faz isso? E ela estava ali querendo aprender, querendo entender como ela podia fazer melhor, como ela podia fazer diferente. Ela tinha um coração, e ela tem esse coração, porque ela continua com essas mentorias, de aprendiz. E isso é algo que o autor vai citar aqui, que nos falta, e é verdade muitas vezes, o coração de aprendiz. Quando vamos numa classe da igreja, de um curso, de uma escola bíblica, vemos várias pessoas querendo ser mestres, várias pessoas dizendo como deve ser feito, querendo mostrar a sua opinião, o seu conhecimento, mas vemos poucos aprendizes. Poucas pessoas que estão com o coração verdadeiramente aberto para beber, para receber, para dizer: olha, eu não sei tudo, mas eu preciso aprender. E esse coração é o que nós precisamos ter se queremos refletir a luz de Cristo nesse mundo e se queremos andar com Cristo nesse mundo. Outras questões que nos ajudam a refletir a Cristo e que nós precisamos é o cuidado com as palavras. O autor vai dizer na página 220, sua língua revela seu nível de maturidade espiritual, e é isso que Deus leva em conta quando procura uma mulher do reino a quem possa usar. Se você continua a falar mal dos outros, a reclamar de tudo, a sua língua está revelando uma falta de maturidade cristã na sua vida. E isso não só machuca as pessoas, entristece corações, muitas vezes tira pessoas de dentro da igreja, mas impede que Deus te use para a honra e glória do nome dele. Deus não te dá tarefas que ele poderia te dar, porque ele não pode confiar em você por causa da sua língua. Que forte isso, né? Que nós possamos cuidar das nossas palavras sempre, para não machucar os outros e para não deixarmos de sermos usadas por Deus. Outra questão é não ser escravizada a muito vinho, ou seja, não ser dominada por nenhum tipo de questão como
a bebida, como compras, clubes, influência, cuidado excessivo com a aparência, sabe? Tem pessoas que resolvem os seus problemas, ficam tristes, vão para o shopping e vão comprar. Você está escravizada pela compra, você está sendo dominada por isto. Tem pessoas que onde estão, elas estão procurando as pessoas de influência para estarem perto, para conseguirem espaço, para conseguirem visibilidade. Isso revela um coração dominado por aquilo que não é Cristo. Porque tudo que nós precisamos de verdade é de Deus. E se nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, que nós podemos nos achegar a Ele, nós resolvemos os nossos problemas com Ele. Nós vamos a Ele nos momentos de dificuldade. Nós derramamos a nossa alma e nós encontramos paz. Nós não precisamos de outras coisas. Nós precisamos apenas dele. O autor também vai falar sobre a questão de antidepressivos. E aqui eu queria fazer um parênteses. Há problemas químicos no cérebro que necessitam de medicamento para tratar. Então, se você sofre de depressão ou distúrbio de ansiedade ou algo do tipo, e você faz tratamento com um médico, uma médica, continue. Escute o seu médico, escute a sua médica, porque ele sabe o que é melhor para você, ele percebe coisas que você muitas vezes não consegue perceber, e ele consegue te medicar corretamente. Não abra mão disso, mas aumente a cada dia a sua intimidade com Deus, a sua confiança nele, porque ele tem sim paz, alegria e esperança para derramar sobre o seu coração. Mas se houver um dia, um momento de parar com o seu medicamento, quem te dirá isso é o seu médico. Não tome decisões precipitadas por um entendimento equivocado talvez dessa leitura ou de uma teologia ou passagens bíblicas, ok? Por favor. Outra questão que vai aparecer aqui é a questão da pureza. E eu queria trazer aqui um versículo de Mateus 6, 22 e 23, que diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Eu acho que a pureza tem a ver um pouco com isso. Quando nós somos puros de coração, nós vemos beleza onde nós estamos. E para sermos puros, nós precisamos abrir mão da raiva, da tristeza, nós precisamos confessar pecados e dizer: Deus, olha, estava fazendo isso aqui. Precisamos arrumar a nossa casa, precisamos limpar o nosso coração e permitir que Deus entre com o seu amor e a sua graça na nossa vida. Vai trazer muito nesse capítulo a questão de Tito 2, a questão do discipulado, de andarmos com outras mulheres. E aqui fica um convite para você. Por que não convidar uma amiga para ler os livros do clube com você? E vocês terem um momento a cada 15 dias, a cada um mês, a cada semana, não sei, para conversarem sobre tudo isso, para colocarem as questões da alma, para se ajudarem e intercederem uma pela outra, para terem esse momento de discipulado, de ouvir uma visão diferente, um pensamento diferente, que pode te ajudar. Procure, busque isso, vai ser bênção na sua vida. E aí chegamos ao último capítulo desse livro, fechando com chave de ouro, e o capítulo vai tratar sobre a mulher do reino e a sua comunidade. Página 237 diz o seguinte: o destino da mulher do reino ultrapassa os limites da sua casa. Ela deixa um legado para sua comunidade e possivelmente para seu país e o mundo. A questão é que o que Deus tem para você não é só na sua casa. Sim, a sua casa em primeiro lugar, mas ultrapassa esses limites e Deus quer te usar além da sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, na sua igreja e por todos os lugares por onde você passar. A grande questão é que muitas vezes a gente não se permite ser usada por Deus por dois motivos. Primeiro, falamos: bom, eu não sou perfeita. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, Deus não pode me usar.
Mas a questão que o livro vai nos mostrar é que nós não somos perfeitas, mas nós somos perdoadas. Deus usa a mulher de Samaria quando ela tem um encontro com Jesus diante do poço. Ela que já tinha tido vários casamentos, era uma mulher rejeitada na sua comunidade, desprezada talvez, e Deus a usa da maneira que ela é, porque ela foi perdoada, algo novo se inicia na sua vida. E a outra questão que nós colocamos muitas vezes é que nós não temos talentos. Falamos, Deus não pode me usar porque eu não tenho talento. Isso é uma mentira. Todas nós temos talentos. São diferentes uns dos outros, mas nós temos talentos. E o que nós precisamos é pegar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos fazer, porque os nossos talentos estão ligados a isso, e falar, Deus, eu tenho isso aqui. O que o Senhor quer fazer com isso? A história desse clube, o livro Mora em Mim, ela tem a ver com isso. Porque foi um dia que eu coloquei diante de Deus e falei, bom, o que é que eu tenho? E eu vi que tinha 3 coisas na minha vida. Eu amava Deus, eu amava os livros e eu amava ensinar. Era isso que eu tinha na minha vida. E eu coloquei isso diante de Deus e falei, Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? E ele foi dando ideias, ele foi abrindo caminhos, ele foi colocando o mesmo sentimento no coração de uma outra amiga. E assim foi surgindo o clube. E hoje esse clube conta com outras pessoas colaborando, ajudando voluntariamente. Cada uma delas tem um talento diferente. E é incrível como Deus une as pessoas para que a sua obra aconteça. Então fale, Deus, eu tenho talentos. Quais são? Pergunte para ele primeiro. Depois coloque isso diante dele. Fale, são esses os talentos? O que o Senhor quer fazer com isso? E ele vai abrindo, ele vai te mostrar. Confie na capacidade, na criatividade de Deus de fazer algo totalmente novo na sua vida, quando você se dispor a ser usada por Ele. Na página 241, diz o seguinte: a mulher do reino é aquela que está disposta a abandonar seus objetivos, planos e situações para obedecer ao que Deus diz. E continua: minha irmã, o tempo é agora. As pessoas de sua comunidade necessitam de você agora. Seus vizinhos necessitam de você agora. A pessoa que se senta ao seu lado no trabalho necessita de você agora. Muitas vezes a gente demora muito, a gente espera demais, mas a hora é agora. Se coloque diante de Deus do jeito que você está. Fale, Deus, arruma meu coração, arruma minha vida, me faz da maneira que o Senhor quer e me mostra o teu caminho, me mostra como o Senhor quer me usar. Na página 246 diz: infelizmente, muitas mulheres de hoje não conseguem enxergar nada além de sua vida pessoal. Talvez a explicação seja esta: elas estão muito atarefadas e distraídas, fazendo coisas boas, como Marta. Não fique na distração. Faça, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Talvez você se contentou com aquilo, né, a vida rotineira, mas Deus está dizendo, olha, eu tenho mais. Não fique aí distraída com o pouco. Venha caminhar comigo porque eu tenho mais para fazer na sua vida. Coloque hoje a sua vida diante de Deus, se ajoelhe, fale, Deus, eu quero entender o seu propósito para a minha vida. Permita que esse livro gere algo em você, um desejo, um sentimento de querer fazer mais por Deus, de estar totalmente à disposição dele, entendendo o propósito que ele tem exclusivo para você, porque ele tem um propósito para cada uma de nós. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, eu espero que ela tenha impactado a sua vida de alguma maneira. Se assim foi, comenta aqui, por favor, o que esse livro te trouxe de bom, o que mudou na sua vida, o que te abriu os olhos, talvez. E vamos juntas para mais uma leitura. Teremos nosso encontro presencial no dia 16 de setembro e após o encontro nós vamos anunciar a próxima leitura do clube, tá? E o nosso último livro do ano, então fique atenta e vamos juntas para essa última leitura. Fique com Deus, um beijo e até a próxima.